Você é líder, mas você lidera com liberdade criativa? Hoje é o terceiro episódio do programa Faz Sentido e iremos receber Ivete Comparim. Ela trabalha com negócios e liderança. Fique conosco. Ivete Comparim, é um prazer te receber aqui hoje no programa Faz Sentido. Você é especialista em negócios e liderança, correto? Exatamente. Então. E na sua trajetória, Ivete, o que te trouxe para o mundo do empreendedorismo e da gestão? Então, isso é quase lá no século passado, mas é assim, ó. Quando eu comecei a minha carreira, que eu sempre coloco que são mais de 30 anos, né? Trabalhando nesse nicho e com essa expertise, eu não parava em emprego nenhum. Era 2, 3 meses. Quando eu cheguei no Sebrae, eu disse, é aqui que eu quero ficar. Quando eu vi o que eles faziam, trabalhando com pequenos negócios, montando, ajudando, eu disse, eu quero ficar nessa empresa. Se apaixonou? Me apaixonei, só que eu era temporária, acabou os 2 meses, eu fiquei 2 meses atrás deles até eles me contratarem. E foi aí que eu comecei, então, fui mordida pela mosca azul, a mosca do empreendedorismo e da gestão. E aí foi. Que ótimo, excelente. É muito bom, né, quando a gente consegue encontrar algo que nos motiva, né? Você foi atrás daquilo que te motivava, né? E eu nem sabia que era aquilo. E nem sabia. Olha que interessante. Ivete, dentro dessa visão que você adquiriu no Sebrae, o que você levou como decisão profissional na sua vida? Olha, hoje, assim, eu tenho como propósito, eu sempre digo assim, ó, que pequenas empresas, elas fecham, deixam de... O Sebrae, aliás, assim, ó, cortando, vamos melhorar. Tem uma estatística que diz que a maioria das empresas não chega a 3 anos, não completam 5 anos. Isso é uma coisa que sempre me impactou muito, porque a pequena empresa, normalmente ou em grande parte, são empresas familiares, então ali é o esposo, a mulher, os filhos, dependendo daquela renda. E se essa empresa fecha, é um ônus não só social, é um ônus econômico. Então, isso foi o que me impactou muito para ir para o empreendedorismo e principalmente pela gestão. Por quê? Porque o empresário, às vezes, ele é um bom técnico na área dele, ele é um bom padeiro, um bom sapateiro, enfim... Ele não é da gestão. E quem é da gestão, olha, às vezes são coisas muito básicas que fazem com que a empresa fracasse. Ou seja, o empreendedor, ele tem talento, ele conhece do negócio, mas por não saber gerir, ele pode afundar o próprio negócio. Com certeza, ele conhece tecnicamente o que ele faz. Mas assim, ó, é um casamento. A gestão tem que estar com atividade fim. Então, um dos erros mais comuns, e aí eu vou falar que não é só em pequenas empresas, médias empresas e pessoas, até gestores, líderes que são da administração, às vezes caem nessa armadilha. Porque a gente tem ali 3 âmbitos de, vamos dizer assim, de gestão. A gente tem o estratégico, tático, operacional. O estratégico, para onde eu quero ir. O tático implanta, o operacional faz. E a maioria, eu posso te dizer, sem medo, que a maioria dos líderes, eles ficam muito tempo no operacional. Esquece o estratégico. Só que, para tu ter um tático e um operacional bom, tu pode contratar. Agora, alguém que entra na tua cabeça e sabe qual é a tua filosofia, para onde tu quer ir, que é o estratégico, que é o que dá o cerne para todo o resto, tu não consegue. E, Ivete, você acha que construir uma mentalidade estratégica, ela é possível, mesmo sendo esse líder hoje um líder só operacional? Sim, porque isso se aprende, não é mais como era antigamente, que se dizia que ou a pessoa nascia líder ou não, ou empreendedor ou não. E isso a gente sabe hoje em dia que é possível desenvolver. O grande gargalo aí é o tempo, porque o empreendedor, ele toca piano ele carrega piano e dá entrevista ao mesmo tempo. Então, assim, tem que aprender a gerir o tempo. Agora, olha que interessante. Hoje, os pequenos negócios no Brasil, eles são 99% da economia.
Então, o que move o país economicamente são os pequenos negócios. Em torno aí de 1% vai ser uma grande empresa, uma mega empresa. Então, olha a importância vamos dizer, desse nicho e o quanto que a gente tem que estar atento para que o negócio não feche. Mas retomando, acho que o grande gargalo aí é o tempo. É conseguir realmente dar atenção para a tua atividade fim, ter um produto de qualidade, enfim, mas tu conseguir trabalhar a gestão. Aí uma das saídas seria tu ter um bom sócio. A gente diz que o casamento perfeito é tu ter um sócio que ama a estratégia, que ama o administrativo e o sócio que gosta do operacional. É desafiador demais, né? Demais. Demais. Porque o líder, o empreendedor, o empresário, enfim, ele conhece realmente tudo que ele faz, né? Mas talvez ele não consiga enxergar que ele precisa de tempo para se dedicar ao estratégico do seu negócio. Certo? E aí, como alternativa, você está dizendo aqui, trazendo hoje para a gente, que é uma habilidade que pode ser perfeitamente desenvolvida. Com certeza. Ou então ele precisa ter uma parceria com alguém, um sócio, para que esse sócio venha gerir essa parte estratégica. Dentro disso, Ivete, você acredita que gerir vai além do negócio? Até onde vai o gerir para o empresário que tem família, que tem filhos, que tem várias outras áreas para cuidar? Como que seria essa gestão? Com certeza vai além do negócio. Né? Antigamente tinha muito aquela expressão, as pessoas, o verdadeiro profissional entra na empresa e deixa os problemas na porta. A gente sempre ouvi falar isso. Isso não existe, ainda bem que a gente se deu conta. O ser humano não é feito de gaveta. E o que acontece? Para que se ele escolheu esse caminho, primeira coisa, ele tem que amar isso. Porque ele vai fazer isso 24 horas por dia. Ele está viajando de férias com a família, ele vai passar numa placa, ela vai dizer, isso é bom para o meu negócio. Enfim, primeira coisa, então, ele tem que amar o que ele faz. Só que, claro, que ele tem que ter um discernimento, porque tudo na vida é um equilíbrio, né? Se ele vai muito para a família e deixa o negócio, a família e ele vão sentir essa consequência. E se ele vai muito para o negócio, também, da mesma forma. Então, novamente, a gente traz aqui a inteligência do tempo. Tá, vai além do negócio, porque o negócio que vai mal, a pessoa não dorme, briga com a esposa, chuta o gato. Então, são as duas coisas, né? Com certeza, vai além. Por isso que é tão importante o desenvolvimento. O trabalho que eu faço é muito focado em desenvolvimento humano voltado para negócios. Por quê? Porque até a metade da minha carreira, vamos dizer assim, eu era perfeccionista e super estratégica e técnica. Mas eu comecei a ver que o lado humano é que faz toda a diferença. A melhor estratégia sem desenvolvimento humano não te adianta de nada. Entendi. E dentro desse teu treinamento, você falou aí sobre desenvolvimento humano. Então, seria desenvolvimento humano ligado à liderança, estratégia, negócios, tudo isso, né? O líder, ele consegue, além de se desenvolver nessa parte de mentalidade estratégica, ele consegue desenvolver outras habilidades tão necessárias quanto? Se ele consegue, ele não só... Ele tem que conseguir, porque se ele não conseguir, a gente já tira ele o perfil de líder dele, né? E assim, isso é uma das coisas que eu vejo assim, eu tenho falado... estou sendo convidada a falar muito sobre liderança, eu vejo que é uma coisa que está muito importante desde que começou também a se falar um pouco de saúde mental. Sim. Porque o líder, vários estudos têm apontado como o fator assim, primordial na qualidade do ambiente e da saúde das pessoas. Então, ele não é que ele tem que, se ele consegue, ele tem que conseguir. Vai ter que dar o jeito dele. Ele vai ter que dar o jeito. E aí eu só quero aproveitar para fazer o gancho, assim, que às vezes as pessoas me perguntam, mas o que faz um líder? Eu digo, se ele tiver claro para ele que o papel dele é duas coisas básicas, tem várias outras. O líder, ele é servidor antes de mais nada. E o que ele melhor pode fazer como líder é ajudar as pessoas a desenvolverem o seu melhor potencial. E aí elas botam isso a serviço do negócio. Verdade. Eu também gosto muito desse tema, inclusive eu tenho um programa de mentoria sobre liderança, e uma das coisas que geralmente eu gosto de abordar, e acredito que seja tão importante quanto, é o líder conseguir fazer com que sua equipe seja autogerenciável. Ou seja, na hora que ele sair
ele sabe que a equipe vai dar conta, né? Então, o líder que consegue capacitar a sua equipe para que ela tome pequenas decisões, ela consiga agir no operacional de forma independente, ele consegue pensar melhor de forma estratégica. Ele consegue se afastar um pouco daquele operacional e pensar de forma estratégica. Com certeza, até que ele tem que conhecer o operacional para saber como conduzir a equipe, mas realmente ele vai se afastar. E aí a gente tem uma outra coisa que entra da liderança, que são os processos. Se tu tem bons processos, a tua liderança vai ficar muito mais fácil. Até porque se não tiver processo, tu não vai conseguir nem liderar com excelência. É aquela coisa que eu costumo dizer da importância do processo. Eu vou na padaria porque eu gosto do pãozinho daquele jeito. O padeiro foi embora, ninguém mais acerta o pão, eu perco todos os meus clientes. Então, assim, processo é uma coisa que, aliado à liderança, faz todo sentido. Sem processo, ele não vai conseguir. Liderança é uma coisa, assim, que, como eu te disse, todo mundo está falando, e tu me disse que também é um tema que tu trabalha. Eu tenho, inclusive nas minhas redes sociais, faço alguns paralelos de chefe e líder. O que para ti, assim, mais chama atenção nessa diferença aí, nesse paralelo entre quem é líder e quem é chefe? É um assunto que realmente traz muita confusão, né? O chefe, ele não consegue, primeiro, pensar de forma estratégica, tá? Ele olha para aquele conjunto de tarefas e processos que estão na sua mão e ele toma as decisões em cima do que sempre foi feito, do que sempre foi tomado. Então, o primeiro ponto, ele não pensa de forma estratégica. Um outro ponto que eu considero relevante é que o chefe, ele não tem um pensamento crítico. Tá? Ele analisa a atividade sendo executada e ele não para perceber será que tem uma forma melhor? Será que a gente consegue atingir esse resultado de uma outra forma? Então, o chefe ele não consegue perceber isso, o líder consegue. O líder, ele ouve a equipe, porque, na verdade, quem conhece mesmo a atividade é quem está no operacional, é quem está trabalhando no dia a dia. E se o líder não senta com a equipe para ouvir da equipe o que precisa desenvolver, o que precisa melhorar dentro do conjunto de atividades, dificilmente ele vai conseguir acertar um fluxo de processo. Adorei. Inclusive, tu falou ali uma parte da tua frase, é o que eu costumo usar. Para mim, o chefe ele trabalha com números. O líder trabalha com pessoas. Quem é que gera os números? As pessoas. As pessoas. Acho que para mim faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E nós precisamos das pessoas, né? Então, para termos pessoas que consigam contribuir, a gente tem que ter esse olhar humano, a gente tem que observar, né, se aquela pessoa está sofrendo alguma coisa, se ela está com alguma dificuldade, né? Então, a gente precisa desse olhar para que a gente consiga os melhores resultados. Dentro dos seus processos, qual foi a decisão mais difícil que você tomou dentro da sua carreira? Se teve alguma decisão muito difícil, olha, eu vou ter que tomar essa decisão, porque é o melhor para o meu negócio, é o melhor para o momento. Tu sabe que aí não é uma decisão, são escolhas que eu faço todo dia, são decisões. Quando tu tem que pensar entre o que é o propósito e o que é o resultado. Né? Quando tu tem que decidir sobre o teu propósito e aquilo que seria às vezes mais fácil, seguir um caminho de retorno financeiro mais rápido. Mas aquilo vai de encontro ao que tu tem de valor. Para mim são sempre decisões bem difíceis, muito porque difíceis. A gente vive no mundo material. Muito difíceis. Mas eu tenho conseguido, até porque assim, no trabalho que eu faço, se eu não conseguir me olhar no espelho todos os dias, vai ficar difícil. Então, escolher sempre pelo propósito, claro que a gente não se joga do precipício, né? A gente não vai à falência, mas são sempre escolhas muito difíceis. E, como você falou, são escolhas diárias, né? Uma grande decisão, ela não é tomada do dia para a noite. A gente toma pequenas decisões até tomar a grande decisão. E isso envolve, às vezes, a gente abrir mão de algo, às vezes, descartar da nossa vida situações, pessoas, né? É aquele conjunto de decisões que a gente precisa tomar até tomar uma grande decisão. Sobre o seu trabalho de mentoria com a liderança. Tá? Teve algum mentorado seu em que você trabalhou, foi um desafio para você
E, ao mesmo tempo, diante daquele desafio de você capacitar aquele líder, né, com as habilidades comportamentais que ele precisava desenvolver, você também aprendeu? Eu aprendo todo dia. Toda a informação que eu transmito, ela sempre volta transformada, acrescida. E a questão de mentorado é mais de um, porque o que acontece? Quando eu escrevi até o primeiro livro, eu sempre colocava o que leva ao sucesso e o que leva ao fracasso, independe do nicho de negócio, independe da cultura, da instrução formal que a pessoa tem. Isso aí depende basicamente do comportamento e da tomada de decisão, como ela faz isso. Tá? Então, é possível mapear. E quando a gente tem isso assim, mais ou menos linear, eu posso te dizer uma coisa, que é muito parecido aos desafios que eu tenho. E tu citou anteriormente, mas eu sempre fiz assim. Esse sim é um dos desafios que eu mais tenho, que é fazer a pessoa realmente enxergar que se ela sair da onde ela está, o quanto aquilo vai ser bom. Porque isso, assim, tu tem uma transformação interna. Sim. Olha, desaprender é mais difícil do que aprender. Eu acredito. E às vezes tu pegar uma pessoa que tem um negócio há 30 anos, que há 30 anos vem dando certo, mas agora não está mais dando certo. Por quê? Porque o mundo é tecnológico. Hoje, que tu levaria 3 anos para fazer, tu faz em 1 mês. E aí, tu dizer para essa pessoa que não é mais assim, conseguir trazer ela para isso é um desafio muito grande. Como você falou, a pessoa está acostumada a fazer aquilo há mais de 30 anos. Como assim eu tenho que mudar? Se deu certo 30 anos. E várias marcas, né, a gente sabe disso, várias marcas, elas desapareceram na história porque se recusaram a mudar no momento certo. Porque tem isso também, né, Ivete? Existe um momento certo para você gerar a mudança. Se você deixar como líder para mudar, para melhorar a sua habilidade, fora do tempo, talvez você não consiga recuperar uma equipe, talvez você não consiga recuperar um resultado, né? E, Ivete, você é escritora, você falou aí dos seus livros. Queria que você indicasse algum livro seu que você acredita que seria assim, muito importante para o líder começar a desenvolver a sua alta performance como na liderança. Então, eu até trouxe aqui, né? O primeiro deles é esse aqui, porque ainda não deu certo. E todo mundo me pergunta, mas por que esse título? Normalmente as pessoas, quando vão escrever, elas escrevem, até em trabalho de faculdade a gente faz isso, e o título é a última coisa. No meu caso foi diferente, para variar, né? Então, a primeira coisa, eu comecei a escrever o livro justamente a partir do título. Porque nesses 30 anos, e aquilo que eu falei, eu percebi claramente. E eu uso também um perfil empreendedor, que é um perfil mundialmente conhecido e reconhecido, né, que são características e comportamentos, aqueles básicos que definem um bom líder, um bom gestor. E aí, como eu disse, nesses 30 anos entrando dentro das empresas, eu percebi, claro, respeitando cada um, mas eu percebia que os erros e os acertos que levam tanto ao fracasso quanto ao sucesso são basicamente os mesmos. Nossa, que curioso isso, Ivete. Os mesmos erros se repetem na maioria das vezes em que o negócio ele desmorona. E eles são focados em comportamento e tomada de decisão. Não, tu vai me dizer, foi alguma coisa tecnológica, algum sistema? Não. Não acontece isso, tá? Porque o bom líder ele vai ter um conjunto de competências e qualidades que vai trabalhar tudo. Ele vai ter praticamente tudo. Ele vai trabalhar o tecnológico, ele vai trabalhar o processo, ele vai trabalhar o cuidado com as pessoas, ele vai trabalhar a comunicação. Ou seja, isso é abrangente. Então, é o desenvolvimento humano. É como tu toma a decisão, tuas escolhas do dia a dia que vai levar ao sucesso ou ao fracasso. Por isso o nome do livro. E aí o que acontece? São 2 livros num só. É o livro 1, que é toda a parte de pessoas, que eu digo que é a parte de preparação. E aí a parte 2, sim, é estratégia. Deixando bem claro, estratégia para pequenos negócios, tá? Porque se for o cara lá de uma grande empresa, ele já tem lá um departamento de marketing, ele tem um departamento financeiro. Aqui eu trago para a pequena empresa que não tem isso, tá? Porque são pelo menos aquelas ferramentas básicas da gestão, mas que facilitam o dia a dia.
faz com que o empresário deixe de ser bombeiro. Então, assim, ó, se o empresário ele não quer apagar incêndio o tempo inteiro, porque quando tu tá nessa perspectiva de resolver problema todo dia, qual é o tempo que te sobra para pensar o estratégico? Só resolve o passado, tu não consegue pensar o futuro do negócio. Então, é trabalhar a pessoa. Então, esse livro ajuda o pequeno empresário, digamos assim, a aprender a se organizar minimamente dentro de uma gestão que funcione. Sim, até porque a gente tem todos aqueles preceitos, né? Autossabotagem, ele ouviu a vida inteira que ele tinha que fazer tal coisa e aí ele resolve fazer isso, então ele se sabota. Eu trabalho autossabotagem, eu trabalho resistência, né? Algumas coisas assim, e vários outros aspectos que vão impactar no que ele vai fazer no negócio. Entendi. Ivete, você falou aí que a sua carreira gira em torno de 30 anos, mais ou menos, que você tem experiência com liderança, treinamento de equipes, né, negócios. E o que você falaria para a Ivete de 30 anos atrás em relação à tomada de decisão? Que tipo de tomada de decisão você acha que lá atrás você poderia ter tomado como líder e que hoje você tomaria mais facilmente? Eu acho que para a gente não apanhar tanto nesse caminho, mas eu acho que tudo é válido porque tudo é aprendizado, né? O que acontece? Tem uma frase que não tem autor definido, mas que eu acho maravilhosa. O técnico sempre será superado pelo louco inspirado. Isso eu diria para mim. Por quê? Porque eu fui, no início da carreira, esperava muito que tivesse tudo muito perfeito para dar um passo. Eu tinha que ter tudo exatamente planejado. Hoje eu sei que, por mais que a gente planeje, a gente tem ali o que acontece por acaso, a gente tem que ter essa flexibilidade, que eu não tinha. E uma coisa muito interessante, eu tinha algumas amigas que elas eram muito dessa questão do desenvolvimento, do astral, e eu era muito técnica. E às vezes eu vinha com toda a minha estratégia, e elas davam certo e as minhas não. Então, a partir daí, eu virei essa página. Então, o que eu diria? Confia mais na tua intuição, no teu preparo, e trabalha bastante essa parte assim, da energia com que tu vai fazer as coisas. Né? Claro, que sempre com planejamento. Né? Isso eu não abro mão. Você comentou aí dessa questão que você era muito técnica, muito rigorosa nos processos. Você fala também um pouquinho, lá no seu Instagram, que eu dei uma olhada, sobre liberdade criativa. Seria isso? Faltou um pouco de liberdade criativa ou esse assunto não tem a ver? O que seria liberdade criativa? Então, o que acontece? A liberdade criativa, eu tinha criatividade, mas eu não me dava essa liberdade. E eu gosto de dizer que o planejamento, tu ter processos, isso não é a cela da liberdade criativa. Na realidade, é o palco. Porque quando tu sabe para onde tu vai, o orçamento que tu tem, tu libera espaço da tua cabeça, tu tira essa preocupação e aí sim tu pode exercer a tua liberdade criativa. Então, para mim, são duas faces da mesma moeda. Né? Uma não fica sem a outra, porque tu precisa dessa liberdade realmente na tua cabeça. Né? Então, quando tu transmite isso para o papel, vamos dizer, lá para escrever, planejar, pronto, tu liberou espaço para ter toda a liberdade que tu precisa. E dentro dessa liberdade criativa, pelo que você está trazendo aqui, quanto mais o líder, o empresário, ele conhece do seu processo, mais ele consegue arrumar espaço para desenvolver a sua liberdade criativa, né? Para permitir a sua liberdade criativa, certo? Um líder que é mais estratégico, ele consegue dar mais espaço para a liberdade criativa? Pode ser, tá? Mas o que acontece? E aí a gente tem que ter alguns cuidados, né? A liberdade criativa, ela cai muito bem para o empreendedor, cai bem para todo mundo, mas a gente consegue colocá-la adequadamente no empreendedor que tem o seu negócio, que toma as suas decisões. O líder, quando ele está numa organização, essa liberdade criativa dele tem que ser pensada. Ela não deve matar nunca, mas ela deve conseguir caminhar dentro do que a organização precisa e espera dele, dentro do que a equipe espera e dentro do que
a direção que está acima dele, enfim, esperam. Mas com certeza, né? Sempre se ele tiver estratégia e planejamento, sim. Ivete, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho. Teria muitas perguntas para te fazer e tenho certeza que o público que está nos assistindo aqui também gostaria de fazer. Inclusive, vocês podem permanecer nos comentários fazendo as perguntas. Mas eu queria te perguntar por último, então, qual legado seria importante para você deixar, que não seja relacionado a números, o que você gostaria de deixar de legado na sua trajetória nessa área de negócio e liderança? O que eu quero deixar assim é a importância, inclusive no meu livro eu trago, né, também isso, a centralidade entre negócios e a tua vida pessoal, né, que a gente pode encontrar um caminho do meio, né, para a gente ter uma vida com propósito, mas que dê resultado e que planejamento e processos não são chatos, eles funcionam, eles ajudam e é isso que pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Chegando ao final, eu convido a todos a seguir o meu Instagram, @IveteComparim. Vocês vão encontrar lá vários takes do meu livro, que já está na Amazon. Também tenho este livro aqui, que é da Confraria do Batom, que eu sou coautora. E também saber de alguns spoilers do meu outro livro, que já está em produção, que é sobre neurociência e física quântica voltada para o sucesso nos negócios. Ivete, foi um prazer te receber aqui, adorei a entrevista, aprendi muita coisa aqui, tenho certeza que o público também aprendeu bastante. Esse foi o 3º episódio do programa Faz Sentido. Continue nos acompanhando, se você quiser mandar o seu comentário nas redes sociais, será um prazer responder você. Muito obrigada.